Apesar de termos cumprido todo o plano de recuperação judicial, quando a gente olha para a situação da companhia, ainda há desafios para poder vencer e chegar na solução definitiva de uma empresa sustentável que seja capaz de não precisar mais de nenhum tipo de ação não ortodoxa. Essa foi uma declaração dada ao jornal O Globo pelo CEO Rodrigo Abreu, da Oi. E aí ele continuou: se você tem um aumento significativo na curva de juros e do câmbio, há um impacto, obviamente, no plano da companhia. Quando o juro passa de 3,4% para 14%, o estoque da dívida cresce. E o câmbio, quando sai de 4% e vai acima dos 5%, a dívida em moeda estrangeira também é afetada, já que 2/3 da dívida da companhia são em dólar. Estamos crescendo a base de clientes da nossa fibra. Se não fosse isso, a empresa não existiria mais. Isso vai continuar a ser feito. Essa é a Oi do futuro que vai gerar resultado, com uma receita superior a 10 bilhões e 12 bilhões. Hoje ela já está na casa dos 10 bilhões. Vamos lembrar, continua ele, que um grande ativo que a companhia ainda tem e no futuro a liquidez desse ativo será importante para renegociar a dívida é a própria participação da Oi na Vital. No futuro não se descarta que uma liquidez da Vital ajude a fazer uma resolução definitiva das dívidas futuras da companhia. Ainda registrou que se pegássemos a dívida de 65 bilhões que foi registrada na entrada da recuperação judicial em 2016 e atualizasse-a para os dias de hoje, chegaríamos a mais de 85 bilhões de reais. Mais precisamente em 90 bilhões de reais. Esse é o valor bruto. E aí ele disse, hoje o valor bruto está na casa dos 33 bilhões de reais. Hoje, tomem nota, hoje o valor bruto está na casa de 33 bilhões de reais. Ainda é uma dívida muito pesada para a empresa, é uma dívida que não tem origem na sua operação atual, ela tem origem em problemas com fusões que aconteceram no passado. Se nós não reestruturarmos essa dívida, a gente cria uma companhia operacionalmente viável, mas sem condição de quitar o seu passivo financeiro. Essa renegociação é necessária e nós temos feito isso com os credores já há algum tempo. E por conta dessa recuperação que ainda não chegou a bom termo, ele acabou buscando proteção judicial que o juiz Fernando Viana concedeu durante 30 dias. E aí ele admitiu que é possível sim que haja, se as negociações não evoluírem, uma nova recuperação judicial da empresa. Seria muito diferente do primeiro processo de RJ, porque seria um processo consensual e basicamente para reconhecer toda a reestruturação da dívida financeira. Então será um processo muito mais rápido. Estamos buscando criar todo um arcabouço legal e uma operação para ter o mínimo possível de impacto aos fornecedores ou mudar o que já tenha sido feito no passado para todas as outras categorias, como trabalhistas e fornecedores, disse ele. Bom, o que poderíamos aqui comentar, né? A despeito do que foi dito, causa surpresa a todos os acionistas essas primeiras semanas de 2023. Dizer que coisas não controláveis como juros, é verdade, não são controláveis os juros, a questão do dólar, mas dizer que isso se tornou algo muito significativo agora, aí é coisa para inglês ver, né? Isso aí é coisa para tapear, porque vamos ser honestos, é preciso ser honesto. Essa realidade já existia quando da apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Então, quando o CEO da empresa apresentou os resultados do terceiro trimestre, basta você ir lá olhar a apresentação que ele fez. Estes itens, como o câmbio, como o Selic, não fizeram parte do seu conjunto de preocupações, de pontos destacados em sua apresentação. Quando encerramos 2022 em live na Genial, ele deixou muito claro que a dívida bruta da empresa era de 22 bilhões de reais. 22 não, 21 bilhões de reais. E tinha 3 bi em caixa, a dívida líquida era 18. Então 21 bi era a dívida bruta.
Como agora ele traz este número de 33? De 21 para 33 são 12 bilhões. Que 12 bilhões a mais são esses que ele está dizendo que deve? Ele está dizendo que a dívida bruta da empresa é de 33 bilhões de reais. Muito bem, eram 21 bilhões. Ele está dizendo que é 33. O que é que entrou aí neste cálculo? Entrou por acaso as multas com a Anatel? Entrou por acaso as dívidas pelo contrato da Globinet lá na Vital? É isso ou não? Não explicou e precisa explicar. Uma das responsabilidades de um CEO é se comunicar bem, não deixar dúvidas, para que não fique esse zum, esse burburinho que está aí no mercado. Então ele precisa voltar a dar uma declaração direitinha, mostrar uma planilha bonitinha e ter muita paciência com os acionistas. Muita paciência com os acionistas para explicar. Por essas e outras é que eu estou defendendo, no dia 6 de março, que nós apoiemos o Vitor Adler, para que ele apresente novos nomes para o Conselho de Administração da Oi, que não devemos apoiar a chapa apresentada pelo Rodrigo Abreu. Não devemos apoiar o nome do Rodrigo Abreu para o Conselho da Oi. Não faz sentido ele ser presidente executivo e estar no Conselho de Administração. Isso deve ser rejeitado. E o número de conselheiros que ele apresenta, que são 8, fora o nome dele, né, não deve ser apoiado na sua totalidade. Há pessoas competentes ali, não tenho a menor dúvida disso. Mas precisamos apoiar o nome do Vitor Adler, que ele apresentou já para o Conselho de Administração, e seria bom que o Vitor Adler apresentasse outros nomes, pelo menos mais 2, para ter 3 nomes desvinculados do atual Conselho de Administração, que tem sido conivente com as práticas do senhor Rodrigo Abreu de não prestar os devidos esclarecimentos que os acionistas minoritários necessitam, precisam e desejam. Então, um dos pontos que é importante a Oi vir a público explicar pacientemente, como se aqui do outro lado tivéssemos todos 3 anos de idade, é fazer uma planilha e mostrar as dívidas que a Oi tem. Que 33 bilhões de reais são esses? Quando, em sua apresentação de fim de ano, ele deixou claro que eram 21 bi. Tem 12 bi a mais. Que 12 bi a mais são esses? É preciso detalhar com muita tranquilidade e paciência. É preciso detalhar. Estas confusões só fazem pressionar o papel para baixo. Muita gente já me disse: Clóvis, você é inocente. Esse pessoal da direção da Oi está trabalhando ganhando dinheiro nos fundos de investimentos que ficam especulando, derrubando o preço da cotação. Veja que a cotação desceu de 2,50, foi para 0,11. Eles estão ganhando dinheiro desta forma. Eu não posso afirmar isso, mas já ouvi diversas vezes pessoas me dizendo isso. Pode ser que eu seja inocente, que eu não esteja ainda acreditando de que isso seja possível. E uma outra coisa, nós precisamos de alguma maneira criar um contraditório dentro da Oi. Parece que tudo que o senhor Rodrigo Abreu, por mais competente que seja e por mais que tenha sido feito um belo trabalho até o final de 2022, aparentemente, agora temos questionamentos, né? É preciso ter o contraditório dentro da empresa, é preciso ter pessoas que não concordem totalmente com ele, que questionem. A propósito, será que é por conta de ter pessoas que o questionaram que tivemos tantas mudanças na diretoria da Oi? Vocês prestaram atenção, de 2021 para cá, quantos diretores foram substituídos? Esse era um fato que a princípio não me chamava atenção. Hoje me chama atenção. Foi muita gente, agora saíram 2 recentemente, uma da Oi Soluções e outro da área da Oi S.A. Então, por que tantos diretores saíram? Né? Há 3, 4 meses atrás, também um alto diretor da Oi deixou a empresa. Por que saíram? Estavam batendo de frente com o Rodrigo Abreu? Estavam discordando de alguma coisa e por conta disso foram convidados a sair? Foram convidados a sair? Eu não sei. Por isso precisamos ter
um conselho de administração mais independente. Essa é a bandeira que eu estou defendendo. Mais independência no conselho de administração. Menos Rodrigo Abreu no conselho de administração. Então, mais Vitor Adler. Precisamos apoiar o Vitor Adler para que tenhamos mais abertura dentro do conselho de administração, menos adesão ao Rodrigo Abreu. Tenha pessoas que possam questionar, pessoas que possam discordar, pessoas que possam apresentar novas sugestões, para que neste arcabouço de diversidade possa se construir algo em coletivo e não em individual, de forma quase que absolutista, porque aí o Rodrigo Abreu vai deixar de ser um CEO e vai se tornar um imperador, um rei da Oi, né? E os acionistas minoritários, seus vassalos. Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar, a Oi precisa se comunicar, precisa se explicar, e por conta disso também batemos na porta do Instituto Empresa no final de semana passado. No domingo, deixe-me ver, domingo, dia 5, procurei o Eduardo Silva, do Instituto Empresa, expliquei a situação da Oi, questionei se não era o caso de fazer alguma coisa, encaminhei para ele aquele laudo técnico daquela empresa independente que foi contratada para assegurou para o juiz e para o Ministério Público que a empresa tinha condições de caixa para pagar todos os seus compromissos nos próximos 3 anos. Aquele estudo foi fictício, foi mentiroso, os números estavam fraudados. Se sim, há crime. E aí o Instituto Empresa já entrou com pedido de investigação junto ao Ministério Público Federal, pedindo que estude esse case aí da Oi também, para que ele possa analisar o que está acontecendo lá na empresa, porque está faltando transparência, está tudo muito confuso e não tem ninguém querendo explicar. Está tudo muito confuso e a gente não vê a empresa querendo explicar. E nós como sócios, o acionista é um sócio, e nós como sócios temos que cobrar. Se a empresa não ajuda, vamos judicialmente cobrar. No primeiro momento ao Ministério Público Federal, depois podemos buscar o Tribunal de Justiça, o juiz Fernando Viana, podemos bater em muitas portas que existem para acessar a verdade, porque é isso que nós queremos, transparência e verdade. Porque se os números foram maquiados, a Oi cometeu crime, Rodrigo Abreu cometeu crime, o Conselho de Administração cometeu crime. E isso precisa de responsabilização. O Brasil não pode ser mais um país de bananas, uma republiqueta de 5ª categoria. Nós temos que mudar essa realidade. Eu sei que tem muito por ser feito, mas podemos começar. Então, o Instituto Empresa, mobilizamos exatamente para que ele possa ser uma possibilidade de revisão dessas coisas, e essa primeira ação que nós estamos tendo é exatamente de pedir ao Ministério Público Federal uma investigação sobre o que está acontecendo na Oi. Então, não sei se vocês viram isso foi já noticiado na Infomoney, isso já foi noticiado no jornal O Globo, né? Vou aqui reproduzir o texto da Infomoney. Minoritários pedem investigação da Oi no Ministério Público Federal por manipulação de mercado. O Instituto Empresa alega que a informação sobre dívidas não era coerente e induziu os investidores à compra de ativos. Se isso aconteceu, isso foi uma fraude, isso é um crime, temos que dizer com todas as letras. O Instituto Ibero-Americano Empresa, associação que representa investidores minoritários, solicitou no dia 8 de fevereiro que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro abra investigações sobre as inconsistências nos pronunciamentos oficiais do Grupo Oi, que podem ter gerado oscilações atípicas das ações na Bolsa e que estimularam, talvez, esses ruídos provocados pela Oi, estimularam todo esse movimento especulativo desde 2021, que fez o preço cair de 2,50 a 0,11. Nós estamos o tempo todo falando sobre isso, que tem especuladores no papel e que muitas vezes a confusão provocada na mídia, né, é provocada exatamente pela Oi. Então é preciso investigar isso. O pedido ao Ministério Público é para que ele, em articulação com a Comissão de Valores Imobiliários,
seja examinada uma possível manipulação de mercado, assim como movimentações atípicas de pessoas em posse de informações privilegiadas. Vamos dar uma mergulhada nisso para ver se tem alguma sujeira escondida debaixo do tapete. É preciso fazer isso. Segundo o Instituto Empresa, em agosto de 22, a Oi alegou nos seus autos de recuperação judicial que tinha condições de controlar suas dívidas por pelo menos 3 anos. Tivemos um laudo técnico dizendo sobre isso, de uma empresa independente de contabilidade e advocacia. Um laudo técnico contábil emitido pela Links Contadores Associados. Links Contadores Associados. Também reforçou a afirmação. A análise contábil avaliou toda a condição patrimonial da empresa, demonstrando que receitas e dívidas estariam harmonizadas no próximo triênio. O Instituto reforça ainda que em dezembro, poucos dias antes da decisão favorável de sair da RJ, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, informou em live e comunicado ao mercado que o perfil de dívidas tinha caído na sua dívida líquida para 18 bilhões, com tendência de queda e administrável. O Instituto destacou ainda que pouco mais de um mês depois, a dívida de curto prazo da Oi tinha saltado para 29 bi, com risco de cobrança antecipada de outros créditos. A saída da RJ em dezembro e o potencial retorno em fevereiro levaram o mercado a comportamentos de alta e baixa atípica das ações, com incrementos que superaram 50%, disse o Instituto, que acredita que as informações repassadas pela companhia não foram coerentes e induziram a erro os investidores. O Instituto alega ainda que a Oi é uma das companhias que mais reúne investidores pessoas físicas. São mais de 1,354 milhão de acionistas, até fevereiro, pessoas físicas. A associação destaca que alguns investidores permanecem com as ações da Oi durante anos e após o fim da primeira RJ, porque estavam confiantes nos pronunciamentos da empresa, do CEO e dos documentos apresentados, seguiam com o papel acreditando que dias melhores viriam, e que outros, levados por uma visão otimista de futuro da companhia, aumentaram seus aportes na empresa, porque a gente enxerga um caminho para o futuro, para essa nova Oi, plausível, pelo que o presidente nos trazia de informações, desde que essas informações efetivamente fossem realidade. O Instituto também questiona uma grande movimentação de fundos nacionais e estrangeiros pelo ativo, fundos especulativos, trabalhando fortemente no aluguel, fazendo a ação cair de 2,50 para 0,11, tocando o terror em cima dos acionistas minoritários por meio do famigerado aluguel de ações, especulando, botando robôs para trabalhar, para ganhar em centavos para cima, centavos para baixo, vendendo e comprando ações todos os dias. São quase 970 milhões de ações alugadas. Então, o que está acontecendo? Isso antes do grupamento, o que está acontecendo? Isso tudo precisa ser investigado. A criação de estados favoráveis à compra ou venda de ativos sem base em fundamentos reais é um dos crimes contra o mercado de capitais previstos na Lei 6.385/76, disse o Instituto Empresa em documento protocolado junto ao Ministério Público Federal. Esperamos que esse assunto possa prosperar no MPF, esperamos que o Instituto Empresa continue nos apoiando nessa causa, entendeu? Em breve faremos uma live com o Eduardo Silva, que é o presidente do Instituto Empresa, e convidamos a todos os acionistas minoritários da Oi, que são acionistas, que possam visitar a página do Instituto Empresa, estar acompanhando os trabalhos que eles fazem. Eles também estão com processos contra o IRB, estão com processos contra Americanas, trabalhando agora também nessa frente das Americanas, e contra a PricewaterhouseCoopers, tanto no caso do IRB como no caso das Americanas. Recentemente a Price veio dizer que é sensacionalista esse processo. Não é não, PricewaterhouseCoopers, não é sensacionalista não. Eu posso dizer porque já convivi com vocês em outros projetos, outros trabalhos que eu já realizei. Eu sei da capacidade técnica da Price, e essa bola debaixo das pernas que vocês tomaram das Americanas é muito questionável. É muito questionável. Para que serve uma empresa de auditoria se ela não é capaz de apontar as não conformidades, aproveitando uma palavra que vocês expõem nos seus relatórios? Porque 20 bilhões não é uma não conformidade qualquer, não é verdade?
é uma não conformidade praticada durante anos e anos e anos e anos. E isso passou despercebido pela tão capacitada PwC? Não creio. É preciso falar mais e deixar de acusar o processo de sensacionalista. É preciso dar esclarecimentos convincentes de por que isso não foi observado, né? De por que isso não foi observado. O fato é que este assunto do IRB nos Estados Unidos, a empresa não existiria mais. E a empresa que auditava sua similar nos Estados Unidos, por algo parecido, desapareceu da face da terra, que foi a Arthur Andersen. Isso, estou me referindo ao caso Enron. Né? Todo mundo depois dê um Google aí e pesquise a história da Enron e da Arthur Andersen e o que foi que aconteceu com as pessoas envolvidas nessa fraude nos Estados Unidos. Então, seguimos aqui trabalhando esse estudo de caso. A gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar fazendo esse estudo de caso. Tem sido um estudo de caso, para quem acompanha desde o início, rico, de ponto de vista de aprendizado, né? Agora, muita gente está insatisfeita, e eu também, com o que está acontecendo com a Oi. A gente viu as ações derreterem de R$ 2,50 para 0,11. E o presidente, cara de paisagem, parece que não é com ele. Então tem algo muito estranho acontecendo dentro da Oi. Precisamos nos unir, precisamos manifestar apoio ao Instituto Empresa, precisamos de dar continuidade a essa ação no Ministério Público Federal para investigar a Oi. Precisamos que a CVM apure esses movimentos aí que estão acontecendo de aluguel de ações, se existe insider trade aí, né? Se existem informações privilegiadas sendo trabalhadas nos bastidores, quem é que está dentro desses fundos? Existem pessoas ligadas à Oi dentro desses fundos? Não sei, temos que investigar. Tudo isso precisa ser transparente, precisa ser investigado, né? Por que os diretores da Oi estão saindo? O que está acontecendo? Não são substituições naturais, é muita gente no primeiro time da empresa que saiu nos últimos 2 anos, viu? Muita gente saiu nos últimos 2 anos e algo está acontecendo. Pode ser que tenha gente que não esteja concordando com o que o Rodrigo Abreu está desenvolvendo. E o que está acontecendo nos bastidores que a gente não sabe? Nesse sentido, já que a empresa não é transparente, já que a empresa não ajuda, já que a empresa não se comunica da forma adequada, precisamos abrir espaço na marra. E como é que a gente abre espaço na marra? É buscando aí caminhos judiciais, também a gente buscando alternativas, e eu acho que passa também pelo fortalecimento aí das propostas do Vitor Adler, que é um acionista que está aí, acho que desde 2016 na Oi. Não tenho contato com ele, mas ele tem um perfil parecido com o Barsi, é amigo inclusive do Barsi Filho, né? E sócios na Eternit por mais de 20 anos, tem visão de longo prazo, estava investido em Oi BR4, ou seja, com vistas a ganhar dividendos, então ele deve acreditar na empresa. Agora, não deve estar satisfeito, e quem está? Quem está satisfeito com o andar da carruagem? Eu acredito que pouquíssimas pessoas estejam satisfeitas. Talvez o BTG esteja satisfeito, os fundos de investimento que estão especulando com a empresa e ganhando horrores de dinheiro, né? Os executivos da empresa que são bem remunerados, o conselho de administração que é bem remunerado. Então podem ser estas as pessoas que estão felizes e satisfeitas. Agora a base acionária da Oi, mais de 1.300.000 acionistas, esses estão com certeza todos, a sua grande maioria pessoa física, insatisfeitos. E é preciso agora canalizar essa insatisfação para cobrança, para mudanças. Cobranças e mudanças, mais transparência, mais comunicação, mais paciência, mais objetividade, tirar dúvidas sobre essa confusão gigantesca que tem sido o início de 2023. É isso que a gente espera, é isso que a gente vai continuar perseguindo e trabalhando. Eu quero aqui deixar já o meu agradecimento ao Eduardo Silva pelo apoio, ele que é
a liderança lá do Instituto Empresa, né? Quero agradecer o apoio por estar nos ajudando nesse sentido de tentar encontrar respostas. Já que a empresa não quer dar, vamos via Ministério Público tentar encontrar respostas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, divulgue essas informações, faça essas informações circularem. Não fique preso nas redes sociais só chorando pitangas, né? Canalize suas frustrações e insatisfações de forma adequada, de forma correta, usando os mecanismos certos para reivindicar os seus direitos. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!